Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Carros em Foco. Meu nome é Anderson, sou engenheiro mecânico, graduado no Brasil. Depois me especializei em engenharia automotiva aqui na Itália, né, com o curso a Laurea Magistrale em engenharia automotiva com especialização em Racing Car Design, né? E agora estou num doutorado, onde eu faço uma pesquisa de desgaste de borracha. Enquanto o meu diploma não chega, eu resolvi dar uma pausa nos vídeos de engenharia automotiva, né, de como eu cheguei aqui, mas eu vou voltar, não é rapidinho, é só enquanto o meu diploma tá vindo aí pelos correios, né? Eu decidi fazer esse vídeo de como eu comecei na engenharia mecânica no Brasil, né? Então vamos voltar no tempo, vamos voltar lá pra... Quando é que foi mesmo? Faz tempo. 2008. Foi 2008. Não, foi 2008? Foi 2008. 2008. Eu tava saindo do Santa Cecília, né, no finalzinho de 2007, passei para a Universidade de Fortaleza, que é a Unifor, que é uma universidade privada. Então eu comecei na Unifor, né? E era muito legal a Unifor, cara. Pô, lugar legal, sabe? Lugar bonito, boa estrutura, sabe? Gostei muito de ter estudado na Unifor, né? Embora acho que tenha ali os seus problemas, como, né? Como qualquer instituição privada de ensino, né? E quando foi no começo de 2008, eu iniciei engenharia mecânica na Unifor. Eu decidi fazer engenharia mecânica porque eu sempre gostei de carro, né? Então eu entrei na engenharia mecânica já querendo trabalhar com carro, né? Eu já queria entrar, eu já queria começar trabalhando. E aí eu passei pro vestibular de lá, não passei para o UFC, não tentei de novo, né? E o que mais tarde, ali em 2014, 15, não tentar de novo para o UFC ou não tentar depois de ter feito um ano de Unifor teria sido meio que uma burrice. Não necessariamente uma burrice, porque eu também fiz curso técnico, né? Mas eu comecei a Unifor, comecei ali, eu ainda lembro bem assim, o dia que eu comecei. Uma segunda-feira, fui pegar o campus do PC Unifor, que é um ônibus que vai da Unifor, da Universidade de Fortaleza, até a Universidade Federal do Ceará. E elas estão em cantos opostos da cidade de Fortaleza, né? Então esse ônibus leva cerca de 1 hora, de 1 a 2 horas para ir de uma universidade a outra, né? Geralmente 1 hora e 45 minutos, né? E eu morava ali já. Não morava longe da Unifor, mas eu morava no cruzamento da... Qual era o nome? Da Pontes Vieira com a Antônio Salles. Pô, nem me lembro mais onde é que eu morava, gente. Enfim, também não vem ao caso. Eu não morava longe da Unifor, eu morava razoavelmente perto, né? Era meia hora de ônibus. E eu lembro muito bem quando eu fui pegar o ônibus, 7 horas da manhã. Gente, o ônibus estava lotado. Lotado. Primeiro dia de aula, eu já fui assim, ó, na porta. Estatelado na porta, assim. Tanto que a porta me pressionava pra dentro, né? Começou a universidade, gente. É assim, a universidade é assim, né? E eu lembro, a primeira aula foi uma aula de cálculo 1 com a professora Ana Tereza. Lembro da professora Ana Tereza, muito boa a professora Ana Tereza, gostava muito dela. Me reprovou em álgebra linear, inclusive. E eu fiz cálculo 1, física 1,
fiz alguma outra cadeira que eu não me lembro. Fiz 4 cadeiras. Eu sei que uma dessas cadeiras era algoritmo e programação de computadores. Puta que pariu, bicho. Cadê os carros? Cadê os carros? Né? Nada de carro. Porra, só cálculo nesta merda, né? Aí eu preciso fazer alguma coisa, eu quero trabalhar com carros. E fui progredindo nas aulas, primeiro semestre, mas eu não bati muito com o algoritmo. Putz, aula de algoritmo, esse negócio de algoritmo, isso tem futuro não. Tem futuro não, isso aí. Era uma aula de... Qual era? O Pascal era a linguagem que o professor dava. Ainda lembro, o professor Lucas. Sabe, era um cara muito engraçado. Era um bom professor, né? Muito engraçado, por sinal, também. Né? Papoquei na cadeira dele. Já cheguei chegando na universidade. Mas eu fui bem em cálculo e eu fui bem em física, né? Física 1 e cálculo 1 fui bem. Passei com boas notas, 8, 9, né? E fui ali terminando o primeiro semestre e sem saber, cadê os carros? Cadê os carros? Mas eu conhecia o Baja. Vamos trabalhar no Baja. Aí eu fui, eu lembro desse dia, eu queria conhecer o Baja e tal. E aí eu fui num escritório lá da Unifor, que era o escritório do Baja. Aí eu, é porque eu sou um aluno novo e eu queria participar do Baja, como é que é? Eu soube que vocês constroem um carrinho aí pra que participa de uma competição. Aí o cara que tava lá, algum estudante sênior lá e tal, ele, carrinho? Como assim a gente constrói um carrinho? Né? Ficou putinho ele, que eu chamei de carrinho. Pô, um carro que não é grande, ele é um carrinho, né, porra? Ficou putinho, né? Porque eu chamei de carrinho o Baja, né? Né? Mas eu sei que, pô, eu tava muito ansioso quando a gente começa a estudar. A gente entra na universidade, a gente entra muito, é muito caótico. A universidade, ela é uma mudança muito abrupta pro jovem, né? Você entra geralmente com entre 16 e 17 anos, e 16 e 18 anos, geralmente nessa faixa. E ela é uma mudança muito abrupta. Eu costumo dizer, eu até acho que nem todo mundo que sai do colégio está preparado para entrar na universidade, né? Porque é outro mundo. Eu vim de um colégio de bacana, né? Que é o Santa Cecília. Colégio, inclusive, eu acho que é o colégio mais caro hoje de Fortaleza, né? E hoje só tem bacana, filho de político, empresário, tal. Só a burguesia cearense. E na minha época ele já dava pinta de que ia virar isso aí, né? Mas eu estudei lá, com meu pai se matou de pagar aquilo ali, né? E é uma escola capitalista como qualquer outra, né? Mas o meu ponto é que você tem todo aquele aparato social, psicológico, né? De uma escola privada de qualidade, e aí você vai para a universidade e a universidade agora é você. É você que faz o curso. O professor vai lá dar a aula dele e você que se vire. Então, isso para mim foi muito impactante. E eu acho que é impactante para qualquer estudante. Mas o que mais me pegou foi que aquele primeiro semestre ali, porra, eu queria trabalhar com carro e tal. E a verdade, gente, é que eu queria ser mecânico. Eu entrei na engenharia com a cabeça de mexer com carro, né? De montar, desmontar carro. Porra, preciso fazer isso. E aí terminou o primeiro semestre na Unifor, passei em todas as cadeiras, menos algoritmo. Reprovei em algoritmo, cheguei chegando, né? Fui para o segundo semestre, cálculo 2, física 2, algoritmo não coloquei. Eu não lembro, eu devo ter colocado uma outra cadeira, né?
E já comecei a ver ali que ia ser muito difícil estudar na Unifor, porque eu não tinha grana para botar todas as cadeiras, né? Mas fiz os cálculos e as físicas que faltava, acho que fiz química, alguma coisa do tipo, alguma outra cadeira que eu fiz, um negócio assim. E, e aí eu lembrei da escola técnica, né? Que era, na época se chamava escola técnica, né? E era 2008, eu acho que na época o Lula tinha sancionado uma lei que as escolas técnicas viraram instituto. Inclusive os alunos tinham que votar se queria ou não que virasse instituto. Todo mundo votou que sim, óbvio. E o Cefet, né, ou Escola Técnica, o Cefet virou IF, Instituto Federal de Ensino Tecnológico, né, um negócio assim. Lá em Fortaleza, o IFCE, né, Instituto Federal do Ceará. E eu entrei e eu fui lá me inscrever no curso de mecânica automotiva. Me inscrevi, fiz a prova, passei. Então, no segundo semestre de engenharia mecânica, eu já tinha passado para uma prova do Instituto Federal, né? E fui fazer mecânica automotiva. Mas até lá, eu ainda estava nessa de entrar no Baja, né? E eu lembro muito bem desse dia. Esse dia foi muito engraçado. Que esse negócio. Eu fiquei puto com o cara que disse: pô, você chamou de carrinho. Eu fiquei puto com ele porque ele ficou puto comigo. E comecei a pegar, pô, ir na má vontade pra esse lance de Baja. Mas eu fui. Eu cheguei no escritório deles uma segunda vez. Mas me incomodava o fato de que atrapalhava as aulas, né? E aí eles, não, a gente vai fazer uma seleção, vai ter uma reunião no sábado, né? E foi ali no segundo semestre, essa reunião ali, esse momento histórico que eu tô falando ali, foi no segundo semestre de 2008. E, pô, gente, vai fazer 20 anos. Puta que pariu, viu? Aí você vem, a gente vai fazer uma seleção lá. Se você for aceito, você começa a trabalhar com a gente. Então, beleza. Era sábado. Nessa semana, eu acho que foi nessa semana que saiu que eu fui aprovado pro Instituto Federal. Aí o que foi que eu fiz com o Baja? Eu não fui pra reunião do Baja, né? Eu pensei, pô, tô no Instituto Federal, não vou participar do Baja, eu vou trabalhar com o carro. Aí o que foi que eu fiz? Eu não fui pra reunião. Na verdade, eu fui pro forró no sítio. Cheguei embriagado, né? E sábado não fui pra reunião, né? E, e acabou que o meu primeiro ano de universidade foi um ano em que eu fiz umas 6, 7 cadeiras, né? As bases, as físicas e cálculos e alguma outra que eu não me lembro. E eu interrompi o curso no primeiro ano para fazer o curso técnico, né? No IFCE, que eu comecei em novembro de 2008, né? O IFCE vinha de uma recém-greve, na época ainda era Cefet, agora que eu me lembrei, na época ainda era Cefet ou Escola Técnica, nem me lembro mais, sei que era esse nome, Cefet, tinha lá, bem grande Cefet. E só foi virar Instituto Federal quando eu me formei, foi em 2009, no final de 2009. E eu interrompi a engenharia logo no primeiro ano, gente. Eu sempre guiei a minha carreira com base no que eu queria fazer. Eu queria trabalhar com carro, então eu vou trabalhar com carro. E eu passei no IFCE, abandonei a ideia de Baja, né? Interrompi meu curso de engenharia mecânica e fui estudar mecânica automotiva no IFCE. Eu acho que o que eu tiro disso, e eu vejo, e eu lembro que quando eu voltei para a universidade, principalmente quando eu entrei na UFC,
que eu vejo que a galera que entra na universidade, a meninada que entra na universidade, entra muito com a ideia de querer pôr a mão na massa, né? Eles têm uma ideia de mão na massa que é uma ideia diferente. Na engenharia, a sua mão na massa é cálculo. A sua mão na massa é desenvoltura com software. Essa é a mão na massa do engenheiro. Ele pode saber montar um motor? Pode. É bem-vindo? É bem-vindo, mas não é necessário não. Você tem que saber projetar. Então, eu entendo a energia do jovem quando começa o curso, mas é importante, e eu gostaria de ter tido essa orientação na época, de dizer, olha, você precisa encarar o curso de engenharia mecânica como curso de engenharia, não como um curso técnico. Felizmente, eu fui fazer o curso técnico. E essa vontade de montar e desmontar coisas, eu matei no curso técnico. Tanto que quando eu saí do curso técnico, depois já de ter estagiado, de ter trabalhado em oficina, eu já não queria mais trabalhar com isso. Quer dizer, eu até gostaria de ter trabalhado mais consertando carro, mas dentro da universidade eu não queria estar montando coisa, eu queria fazer cálculo. Eu queria projetar. E eu acho interessante esse comentário, se você que está assistindo o vídeo agora está começando no curso de engenharia, eu acho interessante você saber disso. Porque o curso de engenharia você está lá para engenhar, para projetar, para fazer cálculo mesmo. Tá entendendo? Você não está lá para montar nada. Você pode até vir a montar pontualmente, mas não é o objetivo. Né? Então, eu acho. E uma coisa que eu tinha muito era a ansiedade de mexer com o carro. Calma, não precisa dessa ansiedade. Vai aprendendo. Aprende o cálculo, aprende a física, aprende a cadeira de instrumentação. Acho que eu fiz instrumentação, foi instrumentação. Foi outra cadeira que eu fiz na Unifol também, instrumentação. Aprende o cálculo, aprende a física, aprende tudo. Porque o curso de engenharia mecânica ele é um curso muito agressivo, ele é um curso muito diverso, né? E ele ataca várias áreas, ele é muito abrangente, ele é agressivo, ele é diverso e ele te cobra que você seja muito bom em todas essas áreas, né? Então isso é muito pesado. Mas isso no fundo é conhecimento que você vai usar onde for, sabe? Às vezes você se pega estudando na aula de química, é meio paia mesmo, mas é conhecimento e você vai usar isso em algum ponto, né? Eu trabalho hoje com pneus e com pneus não, com borracha, e vez ou outra eu me vejo vendo coisas de química que a base que eu peguei na universidade lá atrás me ajuda a entender, né? E muitos outros exemplos também, né? Que a gente vê na engenharia, mas que não necessariamente a gente usa, como por exemplo, nas cadeiras de instrumentação, você vai acabar pegando num paquímetro para saber medir. Por exemplo, quando eu estava na Dalara, que eu ia fazer ensaio mecânico, eu já tinha uma certa ideia do que era que eu estava fazendo, já tinha uma base. Então é importante você entender isso, que isso é parte de uma construção de conhecimento, né? E no futuro, depois, eu acabei vendo que a melhor coisa que eu fiz foi ter feito engenharia mecânica. Não foi ter feito engenharia automotiva, né? Por quê? Porque o curso de engenharia automotiva ele seria muito limitado para mim se eu quisesse mudar de área. E isso eu falo hoje, na época, eu jamais falaria um negócio desse na época. Mas hoje eu falo, né? E sim, é muito, muito pertinente. Você precisa guardar. Você precisa, eu quero engenharia automotiva, mas você precisa deixar uma margem ali para as coisas darem errado. E você mudar de área. Sei lá, você ir para uma geração de energia, você ir, sei lá, qualquer coisa, construção, que envolve mecânica também. Qualquer coisa. Manutenção. Né? Então, por isso que seu conhecimento é muito bom. Então, eu fechei esse primeiro ano de universidade com boas notas, por incrível que pareça, né? Eu sempre fui um estudante meio medíocre,
Mas na universidade, eu acho que por eu ter uma certa inocência, eu consegui ser um estudante de razoável para bom, né? Na Unifor, no caso, né? Depois que eu fui para o UFC, aí foi bomba. Na verdade, não. Na Unifor também eu virei um estudante meio bomba. Mas é mais na frente que eu vou contar essa história, né? Esse foi o primeiro semestre da Unifor. Depois eu vou contar a minha vida no Instituto Federal, que eu digo logo que foi uma das melhores épocas da minha vida, foi no Instituto Federal, né? E, e eu fechei esse ano com notas razoáveis, boas, né? 8, 9. Aqui a acolá tinha um 10. Eu acho que eu tirei um 10 em Física 2, se eu não me lembro. Professor Furlan, que hoje é casado com uma colega minha da UFC, né? Né? Que estudou comigo, estudei com ela também, né? A Mônica, né? E, e no final de 2008, gente, no final de 2008, eu estava entrando no curso de... Em novembro eu entrei em mecânica automotiva. Em dezembro, eu estava entrando no meu primeiro estágio devido ao curso de mecânica automotiva, né? Se tem um curso que eu vi que te dá emprego, não é nenhum curso de Udemy, curso online, são os IFs e os Senais da vida. Ah, eu fiz Senais sim também, viu? Vai ser parte dessa série de vídeos, eu vou contar tudo pra vocês. São os Senais e os IFs. Esses daí me colocaram no mercado de trabalho. Não sei se hoje continua assim também. Tem que contabilizar isso aí, né? Mas eles me colocaram no mercado de trabalho assim com um prazo máximo de um mês, né? Então eu vou parar por aqui. Próximo vídeo eu vou falar de como foi o começo na mecânica automotiva, o meu primeiro estágio, né? Que foi bem interessante, né? E a gente vai entender muita coisa de como eu fiz essa catástrofe, essa ideia maluca de trabalhar com engenharia mecânica, né? E agora engenharia automotiva, né? Então é isso, senhores. Essa é mais uma nova série de vídeos que eu tô fazendo. Obrigado pela sua atenção e a gente se vê.